coral vai cantar uma música agora que é bem conhecida da igreja. A gente vai cantar 3 vezes e na 4ª vez a congregação vai cantar junto. Então eu queria que vocês já ficassem em pé, preparados para esse momento de estar na presença de Deus, adorando, né, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente. Saúdo a noiva de Cristo na paz, no amor e na graça do nosso Senhor, nosso noivo Jesus Cristo. Amém? Leitura bíblica, livro de Salmos, versículos 1 e 3. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. A oração de adoração, nesse momento, vou pedir para a nossa irmã Clélia fazer essa oração. Estado conosco, nos ajudado, tem estado presente em nossas vidas
Vamos colocar de pé para entoar o cântico Louvai a Deus. Faremos a leitura, todos juntos, do Salmo 91, versículo 1 a 11. Todos. Aquele habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A fidelidade dele é escudo e couraça. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Pois você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Todos assim já. Momento de confissão, pecados, inspirados na leitura bíblica de Daniel, capítulo 9, versículos 4, 5 e 9. Orai ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Este momento, então, momento de
confissão de pecados, momento de chegarmos ao altar de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas culpas. Então, nesse momento, vamos orar silenciosamente, pedindo perdão a Deus, e depois que oraremos, o grupo de louvor cantará Alegra o triste coração. Oremos pedindo perdão a Deus. Acabamos de confessar a Deus nossos pecados certos, que Deus nos perdoa de todos os pecados. Então, alegres, vamos cantar, fazer um momento de cântico. Então, eu queria que a congregação permanecesse em pé para esse momento de cântico. Bom dia, igreja. A paz do Senhor esteja com vocês. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus? Amém. Então vamos adorar a Deus. Exaltarei.
exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ao Senhor louvar, exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. Vamos do começo? Entrarei em tua presença com sacrifícios e louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvar. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. Exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ao Senhor louvar, exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar, a Ele sim louvar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Na aula de hoje da Escola Dominical, a lição trazida pelo reverendo Marcelo, dentre muitos tópicos abordados, o pastor falou principalmente da nossa insensibilidade com os milagres de Deus, com a criação de Deus, com a nossa inconstância, que tudo que facilita a nossa vida hoje em dia a gente usa de desculpa para não buscar Deus, para não vir à igreja, para faltar na escola dominical, no culto. E vamos louvar agora a Deus, fazendo um pedido sincero. A gente vai cantar que a gente quer louvar Ele cada vez mais, que a gente quer amar, servir Ele cada vez mais. Que o que a gente cante seja verdadeiro, que a gente não cante isso, saia, invente desculpas, minta para nós mesmos e minta para Deus, para não fazermos o que a gente pregou aqui, o que a gente pediu a Deus. Então, ao cantarmos aqui, irmãos, cantem a verdade e cumpram essa verdade. Eu, você, todos nós, saiamos daqui com esse louvor em especial no nosso coração. Vamos louvar a Deus. Servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te.
nossa verdade. Que a gente sempre busque louvar, amar e servir a Deus cada vez mais. Aleluia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Amém. Aleluia. Somos unidos em um só Deus, por um só batismo, obedecemos a um só Senhor. Vamos orar agora a esse Senhor. Tia Leida vai orar para a gente. Feche seus olhos e louve a Deus através da sua oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa, estar na tua casa, Senhor, diante da tua presença, ó Pai, que é santo. Ó Pai amado, que a tua presença nos santifique, ó Pai, para que saiamos daqui renovados, ó Deus. Ó Pai amado, aceita os nossos louvores, ó Pai, e ajuda-nos, ó Pai, a cumprir aquilo que cantamos aqui, que realmente possamos te amar mais, te louvar mais e te servir mais. Que seja, ó Pai, um só Deus nas nossas vidas, ó Pai, que ninguém e nada possa tomar o teu lugar, Senhor. Fica conosco, ó Deus, neste culto, ó Pai, abençoa o pastor, a palavra que nos trará. Abra, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações, para que sejamos, ó Pai, terra fértil, ó Pai, ao receber a tua mensagem. Fica conosco no decorrer deste dia, no decorrer desta semana. Que cada dia possamos sentir a tua presença nas nossas vidas, mudando, ó Pai, transformando. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sentar.
continuidade na leitura bíblica de 1 Crônicas, 29, versículo 14. 1 Crônicas. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. O momento do ofertório, no momento que temos a oportunidade de chegar ao altar do Senhor, oferecer a Ele a nossa vida, nossos dons, nossos talentos e também aquilo que o Senhor nos dá de sustento, de acompanhamento das nossas vidas, e é um momento em especial do nosso culto. Nesse momento também vamos lembrar também no momento desse ofertório também, trazer os itens das cestas básicas, né? Que pode ser depositados ali naquela caixotinha ali, e também agradecer e consagrar as ofertas que foram trazidas ao altar do Senhor, que agora a igreja tem trazido as ofertas, os dízimos das ofertas na conta da igreja, depositado durante a semana. Então, nesse momento, nós vamos consagrar as ofertas que foram depositadas na conta da igreja. Se também, se quiser, algum irmão quiser trazer presencialmente, também poderá fazer ali no gasofilácio, né? E lembrando que também, nesse momento, a gente pode trazer também os itens, as roupas, né, do bazar, que vai ser no dia 20, né? Dia 20 de junho agora, nós vamos ter o nosso bazar. Então, como diz a Patrícia, aproveitou o feriado para ver aquelas roupas que estão escondidas, né, que está esquecida. Eu mesmo já vi umas lá, principalmente roupa de frio, né, que é importante. Então, a gente pode estar trazendo aqui nesse momento, ou na próxima semana também haverá tempo, né? Então, enquanto participamos do ofertório, nós vamos cantar Tudo Vem de Ti. Cantar aqui os povos 4, 9, 1. Vamos colocar em pé então, para cantar. Tudo vem de ti, Senhor, tu que Deus te damos. Tudo vem de ti, Senhor, tu que Deus te damos. A oração de consagração das ofertas que estão trazidas, eu vou pedir para o seu irmão Márcia. Senhor Deus, que é querido para convosco, damos graças porque estamos aqui reunidos, ó Pai, nesta manhã aqui na sua casa. Damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Damos graças, ó Pai, pelos recebidos, Senhor. Damos graças, ó Pai, em
Deus pela vida da Edna, né? Pastora, esposa do pastor Gessé, completou aniversário na terça-feira. Então, gratidão pela vida da Edna, essa companheira tão fiel do pastor Gessé. Agradecer também pela turma que esteve ontem, né? Na atividade aqui da igreja, da pintura. Foi uma tarde bem gostosa, né? Nós ficamos aqui das 9 às 2 e foi uma confraternização muito boa para quem esteve presente. Agradecimento. Essa semana que se inicia, completaremos aí mais um ano de vida conjugal, eu e o Marcos, 39 aninhos, com a bênção de Deus. Louvado seja Ele. É só lembrar que é feriado, né, prolongado, tem bastante gente viajando, que Deus possa guardar o retorno de cada um deles. Que bom esse espaço hoje é basicamente de agradecimento, né? Nós temos tido um espaço sempre de intercessão, de pedido de que Deus nos ajude, né, a superar as nossas dificuldades. Hoje é espaço para a nossa gratidão também. Mais alguém? Meu Senhor, essa oração pela mãe do Cleito, a sogra da. Ela mora numa casa que tem uma escada muito grande e ela toma remédio para dormir, sabe como é que ele diz? Não sei, ela foi maquiar para ir ao banheiro e ela se acertar, a porta do banheiro acertou a descida da escada e ela caiu. Ela quebrou o braço, a clavícula, quebrou um dedo do pé e machucou muito, muito. O médico fez vários exames, já faz uns 15 dias que ela está, já era para mim ter falado, mas a gente deixou de falar, acaba não falando. Mas Deus pode todas as coisas, está fazendo o tratamento, mas ela não está muito boa ainda. E a gente pede oração para que Deus recupere a saúde dela. Qual é o nome dela? Dona Ruth. Ruth. É. Sogra do Cleiton. Sogra da Alda. É mãe do Cleiton. É mãe do Cleiton. Ah, certo. Obrigada. Ana Ruth. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer por um milagre que eu tive, tá? Eu sofria de fibromialgia crônica há mais de 10 anos. Hoje eu não tomo mais medicamento nenhum, tá? E eu vim aqui mais para agradecer em nome de Jesus. E eu gostaria também de fazer um pedido para que vocês coloquem em oração o nome de Valdez Mendes da Silva, que ele é da igreja, batizado, e ele está no mundo do vício do álcool, tá bom? E sempre que eu puder, eu vou estar pedindo também por ele, tá? Mas eu agradeço, tá? Porque se não fosse a fé de todos e a oração de todos vocês, hoje eu não estaria liberta da fibromialgia, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração. Pedido de gratidão e intercessão. Você já tinha pedido a semana passada por ele, né? Mais alguém? E eu vou pedir também pedido de oração de gratidão pela Assembleia da Igreja Nacional que foi ontem, e foi uma experiência muito única, porque foi a primeira vez que foi uma Assembleia extraordinária online. Nunca havia sido feita
Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te adoro nesta manhã maravilhosa, porque nós sentimos a Tua presença em nosso meio, através dos nossos irmãos e irmãs. Porque nós sentimos o Teu Espírito Santo passear em nosso meio, nos trazendo alegria, nos trazendo paz, nos trazendo conforto. Eu também te louvo e te adoro, Pai, porque a Tua noiva está sendo grata a Ti, agradecendo pelos Teus grandes feitos, ó Pai amado. E eu te peço em nome de Cristo Jesus, que cada dia mais o Senhor nos dê a sensibilidade de vermos as Tuas obras realizadas em nós, as Tuas obras feitas em nós, o Teu amor derramado em nós, a Tua alegria, a Tua paz, o Teu amor. Que cada dia mais nós possamos contemplar a Tua natureza, a Tua criação, porque a Tua palavra mesmo diz que a Tua natureza louva a Ti, e nós temos motivos para Te louvar pela Tua natureza, Pai. Neste momento nós também colocamos no Teu altar, além da nossa gratidão, colocamos os nossos pedidos, ó Pai. O Senhor ouviu cada pedido que foi feito aqui. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja fazendo a Tua vontade sobre eles, ó Pai. Esteja restaurando quem precisa de restauração. Esteja curando quem precisa de cura. Esteja, ó Pai, convertendo quem precisa de conversão. Mesmo aqueles que já Te conhecem, ó Pai, e que precisam voltar a Ti, voltar ao primeiro amor. É isso que nós Te pedimos nesta manhã, ó Pai. E que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. E receba, ó Pai, receba no Teu altar a nossa gratidão e as nossas orações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido aqui à frente as crianças. Fiquei surpreso agora com essa criancinha aqui. Louvado seja Deus, que vocês possam crescer sempre com saúde, com paz, que vocês possam crescer sempre no ensinamento da palavra de Deus, porque a melhor coisa que tem é isso, crescer na palavra de Deus. Eu acho lindo esta cena, sempre vai mexer muito comigo, porque Deus tem feito grandes obras, grandes feitos na vida de vocês, e vocês são o presente de Deus, vocês são o presente da nossa igreja, vocês não são futuro, vocês são presente. Que cada irmão, cada irmã possa abençoar cada dia mais a vida dessas crianças. Vamos estender as nossas mãos para eles? Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui estão os Teus filhos pequeninos, ó Pai. Essas crianças que estão tomando o Seu leite, que estão se amamentando no Senhor, que estão aprendendo a Tua palavra, Pai. Que logo mais essas crianças possam crescer em sabedoria, em estatura e alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, Pai. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor esteja também abençoando todas essas pessoas que levantaram as suas mãos para serem bênção nas vidas dessas crianças. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. E ainda te pedimos para que o professor ou a professora que estiver com eles, ó Pai, esteja sendo usado por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz em nome de Cristo Jesus. Mesmo nos assentados, vamos fazer a leitura da palavra de Deus que encontra no livro de
Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você perguntou pelo meu nome? E o abençoou a mim. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e o nervo no nervo do quadril. Palavra do Senhor para a nossa salvação. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te adoramos mais uma vez, porque o Senhor nos trouxeste ao teu santo lugar, porque o Senhor nos trouxeste a esta casa, que o Senhor já estava presente antes de nós chegarmos, porque o Senhor marcou um encontro conosco neste lugar, nesta casa. Eu te agradeço por todos os convidados que aqui vieram, por todos que receberam o seu convite e aceitaram, em nome de Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui temos um propósito para estarmos aqui, porque o Senhor nos trouxe. E em nome de Cristo Jesus, abra os nossos corações, traga a sensibilidade que nossos corações precisam para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua palavra e para colocar em prática a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo continue a passear em nosso meio, nos curando, nos libertando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje pela manhã o irmão chegou e falou: quanto tempo? E é prazeroso ver isso. Fiquei 15 dias longe da igreja e já sentindo saudades. É bom, é muito bom. Mesmo longe, estive sempre lembrando da igreja, lembrando do amor dos irmãos e das irmãs. Que esse amor cresça cada dia mais e mais, que esse amor floresça cada dia mais e mais. E eu fico muito feliz. Eu vou confessar para vocês, não deveria, mas eu disse que eu falo demais. A primeira vez que eu vim aqui, eu olhava para os irmãos e não via tanto sorriso como eu vejo hoje. Que Deus continue trazendo esta alegria na vida de cada um de nós. Que Deus continue trazendo esta alegria à vida da igreja, porque a alegria está no coração daquele que já conhece Jesus. E nós conhecemos muito bem Jesus, esse Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas por nós. E nesta manhã não será diferente. Você crê nisso? Diga amém se você crê. Amados, todos nós enfrentamos momentos decisivos em nossas vidas. Todos nós tivemos ou teremos encontros que marcarão para sempre nossas vidas. Alguns encontros serão bons, outros não tão bons assim, mas todos teremos encontros que marcarão as nossas vidas. Teremos momentos em nossas vidas que seremos confrontados com os nossos medos, seremos confrontados com as nossas limitações, seremos confrontados com as nossas fraquezas.
Assim aconteceu com Jacó. Ele chegou exatamente a este ponto de confronto. Depois de muitos anos longe, afastado, ele estava retornando para a sua terra, estava retornando para a sua parentela, mas carregava um grande problema. Ele teria que se encontrar com seu irmão Esaú, aquele que ele havia enganado, aquele que ele havia passado a perna. E nesse encontro, Jacó estaria com Esaú face a face, porque a última recordação que ele tinha de Esaú, que marcou a vida dele, foi quando ele tirou a plenitude de Esaú, dando-lhe um alimento, quando ele enganou seu pai, se passando por Esaú, para ter a bênção da plenitude, para ser o primeiro filho, para receber a bênção, para herdar todos os bens do pai. Era nesse momento que ele estava, era nesse momento que Jacó estava vivendo. O homem que sempre viveu tentando controlar situações, agora se vê sem saída, sem opção, porque aquele encontro era inevitável à sua vida. Mas o que Jacó não sabia era que, das margens do ribeiro de Jaboque, ele teria um encontro mais importante da sua vida, mais importante do que encontrar Esaú, mais importante do que recuperar os seus bens. Ele iria encontrar-se com Deus, com a presença de Deus. Aquele encontro mudaria a história dele para sempre, mudaria a sua vida para sempre. Quantas vezes também tentamos controlar as nossas vidas? Quantas vezes planejamos tudo, tentamos prever tudo, criamos estratégias para evitar sofrimentos e frustrações. No entanto, precisamos entender, irmãos e irmãs, que existem momentos em que Deus permite situações que fogem completamente do nosso controle. Muitas vezes Deus permite situações que fogem completamente do nosso controle. E nesses momentos entendemos que nossa maior necessidade não é a resposta, não é ter a resposta. Nossa maior necessidade é ter um encontro verdadeiro com Deus. Nossa maior necessidade é ter um encontro verdadeiro com Deus. Pode ser que você já tenha tido esse encontro com Deus no passado, quando você se converteu, quando Deus te converteu, quando Deus mostrou que você deveria estar próximo a Ele. Pode ser que você já tenha tido vários encontros, e oxalá que seja assim, vários encontros com Deus. Pode ser que seja hoje um encontro que Deus marcou contigo nesta manhã. Pode ser que seja hoje um encontro que Deus marcou para restaurar a sua vida. Faça deste momento um encontro com Deus. Faça desse momento o momento mais importante da sua vida, porque não por eu estar aqui, não por nós estarmos aqui, mas porque Deus está aqui. E nesse encontro, Deus nos confronta, e nós devemos aprender isso, que neste momento nós devemos estar sozinhos. O texto destaca algo importante: Jacó ficou só. Existem duas formas de estarmos só. Nós podemos estarmos só em comunidade, na multidão. Mesmo estarmos na multidão, encontrarmos o foco em Deus e deixarmos todos os ruídos, deixarmos todas as pessoas e focarmos apenas em Deus. E você também pode ficar só no seu quarto, na sua casa, num momento a sós com Deus. O importante é que você encontre um momento, um lugar, uma situação para ficar só. E agora, mesmo em comunidade, eu peço que você fique só com Deus. Olhe somente para Deus. Antes da transformação acontecer, Jacó precisou ficar sozinho.
E como eu disse, há momentos em nossas vidas que precisamos ficar só, olhar para nós mesmos, olharmos para dentro de nós, fazermos uma introspecção das nossas vidas, uma introspectiva das nossas vidas. Durante toda a vida, Jacó esteve cercado por pessoas, cercado por estratégias e planos, mas agora não havia mais ninguém para ajudá-lo. Ele estava só. Na solidão daquela noite, Jacó percebeu que precisava enfrentar não apenas Esaú, mas enfrentar a si mesmo. Enfrentar a si mesmo. Muitas vezes nós temos conselho para as pessoas, temos conselhos para os próximos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Mas quantas vezes nós nos aconselhamos? Quantas vezes nós olhamos para a nossa alma, para o nosso íntimo e nos aconselhamos a fazer diferente, a mudar? Isso aconteceu com Jacó. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite momentos assim em nossas vidas, momentos em que os recursos acabam, as respostas não aparecem, o controle desaparece. Ele permite porque é nesses momentos que enxergamos quem realmente somos. Quem realmente somos. Jacó sempre foi forte em suas estratégias, mas fraco na sua dependência de Deus. E se tem algo que eu tenho buscado hoje em minha vida, é a dependência de Deus diariamente. E naquela noite Deus começa a trabalhar profundamente em seu coração. Deus queria mostrar a Jacó e a nós nesse dia, nesta manhã, que existe uma diferença muito grande entre conhecer sobre Deus e ter um encontro com Deus. Muitos conhecem sobre Deus, muitos conhecem o nome de Jesus Cristo. Quase que o mundo todo conhece sobre o nome de Jesus Cristo, mas o mundo não conhece a experiência de um encontro com Deus. Muitos falam sobre Deus, mas poucos vivem Deus. E o encontro com Deus faz você viver com Ele, você ter uma intimidade com Ele. Jacó conhecia as promessas de Deus. Jacó conhecia a história de Abraão, mas agora a experiência se torna pessoal. Preparando essa mensagem, lembrei de quando estava no seminário. Meu professor de psicologia, Rubens Ruprecht, falou: a fé de vocês será desconstruída. E para nós, convertidos, estávamos ali fazendo a vontade de Deus, o chamado de Deus, ouvir alguém falar: como a fé será desconstruída? E no decorrer do curso ele mostrou para nós, porque até então nós tínhamos uma fé naquilo que os nossos pais nos ensinaram, que era fantástico, era o leite que nós precisávamos, era o ensinamento que nós precisávamos. E ali no seminário muitos tiveram a sua fé construída em Deus, em Jesus Cristo, de uma forma mais sólida. Não estou dizendo com isso que quem se torna pastor tem uma fé mais sólida que os irmãos da igreja, longe disso. Mas ali nós tivemos uma mudança, um confronto da razão com a fé, e vimos que a razão não está separada da fé, que a ciência não está separada da fé, que tudo coopera para a manifestação, para a proclamação da palavra de Deus. Deus estava tratando diretamente com ele. A partir daquele encontro, meus irmãos e irmãs, Jacó passou a ser conhecido na história de Israel, porque até então falava-se o pai de Abraão, o pai de Isaac, e agora nós falamos pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Olhem o que esse encontro proporcionou na vida de Jacó. E eu falo para vocês, meus irmãos, que há pessoas que só conseguem ouvir Deus quando o barulho da vida diminui. Enquanto tudo vai bem, muitos vivem distraídos, ou distraídos, melhor dizendo. Mas nas noites difíceis, o coração se torna mais sensível a Deus. Há momentos em que nos leva ao silêncio para falar conosco. Há momentos que Deus nos leva ao silêncio para falar conosco. Muitas vezes crescemos mais nas noites difíceis do que nos dias de conforto. Muitas vezes crescemos mais nas dificuldades, nas lutas, nas provações, do que aquela vida tranquila, serena. Não que não devemos contemplar essa vida tranquila e serena também. As maiores transformações das nossas vidas frequentemente acontecem nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos em que estamos sem esperança, sem força, sem condição de lutar. Neste momento percebemos que somente Deus pode nos ajudar, que somente Deus pode nos levantar. Entendemos que a confiança em nós mesmos, o nosso orgulho, não são capazes de transformar a mudança do cenário. E é neste momento que Deus age em nossas vidas. Vimos que precisamos estar sós neste encontro com Deus. Deixemos nossos familiares, deixemos nossos queridos, estejamos só nós e Deus. Porque é nesse momento que Deus quebra o nosso orgulho. Eu disse e repito, não sei quantos estão percebendo isso, e eu tenho percebido isso para a minha vida. Nunca foi tão forte essa palavra de quebrar o meu orgulho. Quantos aqui já ouviram eu falando sobre isso, de quebrar o nosso orgulho? E mais uma vez Deus veio falar isso para nós. No versículo 25 diz assim: tocou-lhe na articulação da coxa. Jacó lutou a noite inteira. Foi uma luta intensa, mas bastou um toque para que sua força desaparecesse. Isso mostra que Deus sempre esteve no controle daquela situação. Deus sempre esteve no controle da luta. Deus sempre esteve no controle daquilo que estava acontecendo com Jacó. E nessa manhã Ele diz a nós que está no controle das nossas vidas. Ele sempre esteve no controle das nossas vidas. Se vocês lembrarem bem, antes desse momento de Jacó com Deus, ele havia enganado Esaú, ele havia roubado a plenitude do seu irmão. Mas se vocês lerem os capítulos antes, quando Deus fala que Isaac seria pai, ele fala: nascerão duas nações do seu ventre. O mais novo será chefe do mais velho. Apesar de Jacó ter escolhido aquele caminho de mentira e de traição, Deus estava com ele, Deus tinha um propósito para a vida dele. Apesar de Jacó estar em pecado, errando, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito em nossas vidas, como aquele cântico que diz: eu venho como estou, venha como você está. Não espere as coisas melhorarem, não espere parar de errar, parar de pecar, não espere ter uma condição financeira, não espere ter roupas, não espere ter facilidade para buscar a Deus. Venha como você está, venha como você está. Jacó passou a vida inteira confiando na sua inteligência. Jacó passou a vida inteira confiando em si mesmo, confiando em sua habilidade, confiando em seus planos, confiando em seu conhecimento, confiando em seu entendimento, confiando em sua sabedoria. Mas agora ele aprende que sua força,
tudo aquilo que ele tinha, o seu egocentrismo era tudo limitado, que ele era limitado. E não tem coisa melhor quando reconhecemos diante de Deus que somos limitados e dependemos dele. Depois daquele toque, Jacó nunca mais andaria da mesma forma. Aquele homem sairia mancando daquele encontro. Olha que interessante. Mesmo após ter um encontro com Deus, Jacó saiu mancando. Isso quer dizer que mesmo estando no encontro com Deus, às vezes as nossas falhas, as nossas limitações não serão cessadas. Elas podem muito bem ser cessadas se Deus quiser, mas às vezes não acontecerá. Às vezes não acontecerá. Mas a presença de Deus será perpétua em nossas vidas. Depois daquele toque, Jacó saiu andando. Deus poderia ter encerrado aquela luta imediatamente, mas ele permitiu que Jacó lutasse durante horas, incessantemente com ele. O porquê que Deus permitiu isso? O porquê que Deus lutou com Jacó durante horas? O porquê que nós vivemos uma intensidade muito grande em nossas lutas, em nossas dificuldades, quando Deus em um segundo poderia cessar, acabar. Porque, meus irmãos e irmãs, porque havia algo dentro de Jacó que precisava ser quebrado. Existia algo dentro de Jacó que precisava ser mudado, algo que precisava ser transformado, algo que deveria ser tirado, aniquilado, algo que precisaria ser limpado na vida de Jacó. Primeira coisa seria o orgulho. Jacó era um homem orgulhoso, ele confiava na sua sabedoria. Jacó era um homem que se sentia autossuficiente, que tinha uma falsa sensação de controle, de poder. Muitas vezes isso também acontece conosco. Queremos depender da nossa própria força. Eu sou poderoso, eu posso, eu faço. Da nossa própria experiência, porque eu já passei por essa experiência, eu consigo vencer novamente. Da nossa própria capacidade. A palavra de Deus diz que Ele nos capacita. Por nós mesmos nós não temos condições, mas nós muitas vezes queremos depender de nós mesmos. Mas Deus nos mostra que existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com os recursos humanos. É como um homem que pensa ser completamente independente até adoecer e perceber como ele é frágil. Às vezes, somente nas crises entendemos o quanto precisamos de Deus. Muitos homens fortes só descobriram suas fragilidades quando enfrentaram perdas, quando enfrentaram dores, quando enfrentaram momentos inesperados. E neste momento esses homens se fortaleceram, essas mulheres cresceram, esses homens e mulheres ficaram em pé. Muitas vezes Deus permite lutas para quebrar o nosso orgulho, não para nos destruir, mas para nos ensinar a humildade e a dependência dEle. Às vezes a dor se torna uma escola, meus irmãos, e o sofrimento se torna um instrumento de Deus, de transformação das nossas vidas. E dessa forma nós passamos a entender o terceiro ponto, que Deus transforma nossa identidade. Deus transforma a nossa identidade. Versículo 28 diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. O nome Jacó estava ligado ao seu passado, que era enganador, suplantador, usurpador. Mas Deus muda seu nome para Israel, que é aquele que luta com Deus. Vejam bem, Israel significa aquele que luta com Deus, e não aquele que luta contra Deus, aquele que luta com Deus ao seu lado, com Deus à sua frente, aquele que está com Deus, aquele que tem uma parceria com Deus, aquele que tem Deus como seu Senhor e Salvador. Isso representa uma transformação de vida,
porque aquele que lutava sozinho, agora ele luta com Deus. Jacó entrou naquela noite como um homem marcado por erros e manipulações, saiu como alguém transformado pelo encontro com Deus. O mais bonito dessa história é perceber que Deus não apenas muda as circunstâncias, mas Deus muda a pessoa. Depois daquela noite, Jacó confirmou e continuou mancando, continuou tendo seus desafios, continuou enfrentando dificuldades, mas ele já não era mais o mesmo homem. A mudança do nome mostra que Deus estava dando uma nova direção para a sua vida. E isso é importante, meus irmãos e irmãs. O encontro com Deus não muda apenas emoções momentâneas. Ele muda a maneira de como vivemos, muda as prioridades das nossas vidas. E quais são as prioridades das nossas vidas hoje? Deus é prioridade na sua vida? Eu me pergunto, Marcelo, Deus é prioridade na sua vida? Deus muda e faz. Deus muda as atitudes das nossas vidas. Quais têm sido as nossas atitudes como filhos e filhas de Deus? Deus muda os nossos comportamentos. Como tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Lembre-se que Pedro andou com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus, Pedro era convertido em Jesus, mas num determinado momento ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. A sua natureza, seu comportamento aflorou aquele momento, mas Jesus fala: calma, Pedro, não é por força, por violência, é pelo meu espírito. Não é assim que se faz. Nós precisamos dia a dia matar o velho homem em nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso que Deus fala para nós. Quando uma árvore é atingida por uma forte tempestade, quando uma árvore é atingida por um raio, muitas vezes ela permanece marcada para sempre. Mas justamente essas marcas mostram que ela resistiu e continuou em pé. Ela resistiu e continuou em pé. As lutas que você está vivendo, as lutas que nós estamos vivendo, os raios que nós temos recebido diariamente por pessoas próximas, por pessoas afastadas, por patrões, por diversas pessoas, estão te marcando. Essas marcas, elas devem torná-las homens e mulheres em pé diante do Senhor. Elas não servem para te destruir, porque Deus está dando a oportunidade para você se levantar e caminhar em pé com Ele. Jacó também saiu mancando daquela noite, e aquela marca se tornou um testemunho de transformação de sua vida. As pessoas, quando olhavam para Jacó a partir daquele momento, viam ele mancando e falavam: olha, ele está mancando porque ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado. E é assim que as pessoas devem olhar para nós. Como eu disse, o maior testemunho, a maior pregação é a nossa própria vida. Nós somos a palavra viva do Senhor. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem dizer: aquela é um servo, uma serva do Senhor, porque ele andava de tal forma e agora já não mais pratica aquelas obras. Ele era um criminoso, agora já não é mais, é um servo de Deus. Aquela mulher fazia isso, agora ela é uma serva de Deus. Nossa, como você está mudada para melhor. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero que as pessoas olhem para mim, é isso que eu desejo para a igreja de Cristo Jesus. Quando Deus trabalha em nós, Ele transforma nosso caráter, transforma nossa maneira de pensar e nossa maneira de viver. O verdadeiro encontro com Deus sempre produz transformação. É inadmissível uma pessoa que se diz, que se entende, que se encontra convertida em Cristo Jesus e não acontecer uma transformação em sua vida. Porque por onde Deus passa, Ele transforma.
E é isso que Deus faz em nossas vidas. Concluindo, irmãos e irmãs, um encontro com Jacó. O encontro que Jacó teve com Deus naquela noite no Jaboque marcou Jacó para sempre. Ele entrou naquela noite cheio de medo, assim como muitos adentraram aqui hoje, tentando controlar tudo, confiando em si mesmo, mas saiu diferente. E assim eu espero que nós saiamos nesta manhã desse tempo, aquebrantados em Cristo Jesus, sejamos humildes diante de Deus e sejamos transformados por Deus, porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. E talvez existam momentos em nossas vidas em que Deus também nos leve para Jaboque, momentos de luta, momentos de confrontos, momentos em que percebemos nossas limitações, nossa limitação, mas são exatamente nesses momentos que Deus trabalha profundamente em nós, porque muitas vezes é na luta que Deus transforma os nossos corações. Por quê? Porque Ele quer fazer algo diferente em nós. As noites difíceis não duram para sempre, meu irmão, minha irmã. Amanhã chega. Assim como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas pela alegria vem, pela manhã vem a alegria, que a alegria vem pela manhã. E quando Deus marca um encontro conosco, assim como Ele marcou nesta manhã, quando temos uma experiência com Ele, nós saímos transformados, saímos uma nova criatura, porque nesse encontro entendemos a nossa pequeneza e que o vazio que há em nós, somente Deus pode preencher. O ser humano busca preencher esse vazio com dinheiro, com riqueza, com amores, mas o vazio que há em nós é a falta de Deus em nossas vidas. Ele só pode ser preenchido por Deus. Nesse encontro, nosso orgulho é quebrado, nossa identidade é transformada. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria noite de escuridão. Talvez haja medo, insegurança ou conflitos dentro de você. Talvez você esteja tentando carregar sozinho esta batalha e está vendo que não consegue vencer. Mas lembre-se, Deus pode usar essa situação difícil para transformar a sua vida. Deus pode usar esse momento, esse encontro para te transformar. Assim como Jacó saiu daquele lugar diferente, daquele encontro diferente, transformado, Deus também pode transformar você, Deus também pode transformar eu, Deus também pode nos transformar e mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida. Porque assim como diz aquele hino, eu gostaria de fazer uma breve mudança, me permitam fazer essa breve mudança que eu entendo que faz mais sentido diante da teologia cristã, este hino desta forma: neste dia feliz, neste santo lugar, Deus marcou um encontro comigo. Seu amor é real, sua paz gozarei. Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro com nós nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Deus marcou um encontro conosco. Partiu dele este encontro. E ele, como noivo, esteve esperando a sua noiva. A sua noiva adentrou esse santo lugar, neste encontro com ele, porque ele quer se unir à sua noiva. Ele quer se unir conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Fiquemos em pé nesse momento. Nós teremos outros momentos, mas eu gostaria que você aproveitasse esse momento para continuar na presença de Deus. Deus bondoso, Deus de amor, Deus de graça e Deus de perdão, Deus de restauração. A tua noiva está aqui em pé diante de ti, noivo nosso. A tua noiva confessa que depende de ti para tudo. A tua noiva coloca no teu altar o orgulho, a arrogância, a soberba,
sua autossuficiência, porque reconhece que somente em Ti podemos andar, podemos caminhar, podemos vencer. Ó Pai querido, transforme as nossas vidas, marque as nossas vidas nesta manhã, assim como já marcastes no passado. Marca-nos nesta manhã, ó Pai, que esta manhã seja um momento de bênção, um momento de cura, um momento de libertação e, acima de tudo, um momento de encontro com o Senhor. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Abençoe a tua noiva, abençoe a tua igreja. Amém. Poder do Senhor. Estamos nos momentos mais importantes do culto, não menosprezando nunca a palavra de Deus, que é o centro da programação, mas nesta manhã nós estaremos participando da ceia do Senhor. Nesta manhã, de forma simbólica, nós estaremos com intimidade com o Senhor. Eu convido os presbíteros que venham aqui à frente para fazerem parte da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E algo de reflexão para nós nesse momento. Gostaria que os irmãos e irmãs pudessem, neste momento, entender o que o apóstolo Paulo diz, para que todos participem da ceia do Senhor. Venha como você está. Eu creio que nada pode tirar dos filhos de Deus a participação na ceia do Senhor. Porque eu digo que nada pode tirar, porque o que fez, o que participemos da ceia do Senhor, foi o sangue de Cristo Jesus que nós celebramos a vitória de Cristo Jesus ali naquela cruz. Então, meus irmãos, venham como você está. Nós teremos um momento agora em que nós iremos, se possível, com os nossos olhos fechados, meditar enquanto veremos uma canção, meditar nesse momento sublime e maravilhoso da palavra de Deus, esse momento que é a ceia do Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, nem faminto tua alma saciar. Vem
este pão, em Jesus que nos convida a cear. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães que te entregou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedentos vem achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães que te entregou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães que te entregou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Na noite em que Cristo Jesus esteve com os seus discípulos na última ceia, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Esse meu corpo será transpassado. Esse meu corpo irá sofrer. Assim como o pão, esse meu corpo será amassado por vós. O propósito é a favor de vós. Tudo isso que eu estou passando é por vocês, meus filhos, meus discípulos. Da mesma forma, ele pegou o cálice, o vinho e disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Este momento da ceia, que vocês participem em memória de mim, até que eu venha. Até que ele venha. E esse é o momento em que nós nos tornamos uma só carne, um só corpo. Este momento não tem ninguém melhor ou pior. Este momento todos estão nivelados no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Neste momento não há mais livres e escravos, não há empregado nem senhor. Todos são filhos e filhas do Senhor. Nos coloquemos em pé. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso em que estamos diante do Senhor, relembrando tudo que o teu Filho Jesus Cristo fez ali naquela cruz, relembrando tudo que o Senhor fez através de Cristo Jesus ali naquela cruz. Nós te louvamos, te adoramos, porque nós somos frutos do amor de Deus, do teu amor. Nós somos frutos do sacrifício de Cristo Jesus, e nós queremos relembrar até que o nosso noivo venha para levar a sua igreja todos os dias das nossas vidas, tudo que ele fez ali, em nome de Cristo Jesus. Amém.
nos colocar em pé, juntos fazermos a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com alegria no coração, cumprimentemos uns aos outros. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, revelado ali naquela cruz em Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo, que nos une, que nos mantém em pé, que nos dá força para vencermos, para sermos vencedores em Cristo Jesus, esteja com vós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.